Isso. Ricardinho, só me veio uma ideia aqui. Nos consórcios que tu vende para caminhões, para carreta, câmara frigorífica, que é a sua especialidade, todos eles pagam só carretas ou só paga se for o conjunto, carreta e o caminhão? Existe duas situações. Quando é a carreta que tem o chassi, aí o investidor faz o consórcio da carreta. Já no meu segmento de baú frigorífico, tem que ser o conjunto, né? Aí é caminhão e baú. É porque tem consórcio que não paga só a carreta. É verdade. Tem consórcio que paga. Né? Eu tive uma situação agora, o cara queria comprar 10 carretas. Né? Aí eu disse, olha, cara, nesse consórcio aqui tem o lance mais baixo, do jeito que tu quer. Mas ele não paga só a carreta, ele só paga se for o conjunto. Ele não, os 10 caminhões eu já tenho. Eu preciso é das carretas. Aí ele se obrigou a fazer no consórcio que o lance era maior. Sim. Né? Mas aí é nessa hora que se ele encontrar um vendedor, o cara vende as 10 carretas para ele, ele vai depois, contemplar e ele não vai conseguir comprar. Porque é a regra do jogo, cara. Você até me Não contou é uma porque história, consórcio que é Monteiro, tudo igual. aquela história daquele seu cliente lá, que queria fazer o consórcio, né? Um hospital. Aí o cara foi e vendeu para ele os créditos. Nossa. Lembra quem tava conversando? Esse cara aí foi doído. É um médico respeitadíssimo, ficou meu amigo. Eu não sei sei nem como é que eu conto isso aqui, sem expor ele, mas foi bem desagradável. Venderam 6 milhões pro cara, tudo em grupo novo, prometendo a contemplação em 1 ano, 2 anos, meia parcela, só com o lance da carta. E o cara tem os imóveis para deixar alienados, para comprar. Sim. A ideia dele era comprar uma clínica, comprar os equipamentos dos Estados Unidos e tudo isso o cara negociando com os donos das empresas, Sim. os equipamentos e tal. E aí me encontrou no YouTube, veio conversar comigo, disse, Monteiro e tal, eu tô querendo comprar 2 Porsche, só para você ver o potencial do cara. E começamos a conversar, ele começou a me contar essa outra história e eu poderia ter ficado calado. Ter dito, não, aí ele se vira com eles lá e eu vou vender minhas 2 Porsche. Você não ia fazer isso? Eu não consigo. Não consegue não. Lá vai eu fuçar, desenterrar, descobrir. Procurar. E quando eu entendi o que é que ele estava pagando, primeiro que os caras distribuíram 5 milhões porque só cadastra 1,5 milhão em cada empresa. Aí Entendi. distribuíram logo no nome da tia, no nome do irmão, no nome da empresa de não sei quem. Como é que ia usar essas cartas tudinho para um imóvel só? Aí já começou errado. A Com conta não bate. certeza. Né? Aí depois, quando eu descobri, cara, com 30 cartas, 20 meses depois pagando, parcela de 30 mil, vamos botar aí, 25 mil, uma contemplada com 25% na maior sorte do mundo. E era para acontecer, porque quando eu olhei, o grupo iniciou há 20 meses atrás, botaram o cara na primeira assembleia com essas cotas tudinho. Quer dizer, um negócio totalmente mal feito, despreocupado com o êxito do cliente. Exatamente. Esse é o problema. Pensou só na comissão. Só na comissão. É o erro. Entendeu? Então, assim, para finalizar aqui, ele sabe que eu estou falando dele. Eu disse, doutor, está preparado para ouvir a verdade? Tá sentado? Você falou? Foi, no outro dia. Tá sentado? Quando eu disse, esse cara ficou assim 1 minuto de silêncio. Eu não acredito, não. Porque o vendedor me disse que semana que vem esse dinheiro já saiu. Ele disse, está aqui todas as evidências, você só tem uma carta contemplada. Mas Monteiro, ele me disse que estava contemplado. Tem uma contemplada. Aí ele está dizendo que está contemplado, que o senhor vai receber dinheiro. Ó, só o imóvel que o senhor vai pagar, só o imóvel que o senhor vai... O ITBI é 2%, certo? Um imóvel de 6 milhões. Quanto é o ITBI? 120 conto. Não, certo? Valor. A carta que ele tinha era 130. Só pagava o ITBI. Ou seja, quer dizer, cara... Para ele não formou o negócio. Cara, me desculpa, eu vou frear aqui. Isso me decepcionou de uma tal forma e tal. Doutor, eu entendo. Eu estou aqui para lhe ajudar e tal. Ele vai fazer comigo uma operação no segundo momento, mas ele ficou doído. Porque ele vai dizer para os distribuidores lá dos equipamentos, do pessoal que vai construir o hospital, para ele estava liberado 5 milhões a qualquer momento. O sonho dele ali... Mas o Monteiro poderia ter sido desonesto, não teria ido fuçar, teria vendido as cartas das postes e tal. Mas ele Essa não, é a diferença do profissional. Exatamente. Conhecendo o Monteiro tá aí de muitos anos, ele ia deixar isso aí. Então. E outra coisa, eu fui sabendo do risco. Se eu falar, ele vai recuar. Eu sei. E é uma comissão bem razoável, 2 carros desses, vocês sabem disso. Mas o meu posicionamento social com o cliente, ele fala mais alto. Entendeu? Tá certo. Porque eu já recebi indicações, inclusive, de quem nunca fez o consórcio.
Um cara conversou comigo, me pediu umas instruções, eu dei para comprar umas máquinas. Isso foi. Chegou a me arrepio de falar. É legal falar isso aqui, Sim. porque são fatos, Show. né? E aí o que acontece é que o cara precisava tirar umas máquinas e o lance dele era pequeno. Eu disse para ele que ele não ia conseguir tirar. Sumiu. Depois de um tempo, reapareceu. E aí ele disse, cara... não, apareceu um cara totalmente desconhecido. Me indicaram você e tal. Aí como eu conheço muita gente, tudo bem. Fizemos um consórcio de imóvel de 600 mil. No primeiro mês o cara não tirou, no segundo tirou. Teve uns arranca-rabozinhos na documentação, que sempre acontece e tal. Beleza. Dia do churrasco do cara na casa de inauguração me convidou. Monteirão, vem aqui tomar uma cervejinha comigo, pra comer uma carninha. Eu fui lá. Ele disse, tu sabe quem foi que me indicou? Você? Eu nem me lembrava mais da história. Eu disse, não. Foi o fulano de tal da Mercedes-Benz, eu me lembrei do cara. Olha Que te aí. indicou. E ele disse, faça o consórcio com esse cara, que ele me falou a verdade. Eu foi que não acreditei. E eu fiz no outro canto, perdi mais de 50 mil reais. Porra. Pra tu ver. Então, assim, você receber a indicação de Sim, quem não sim. fez, é muito gratificante. Não, com O certeza. nosso trabalho é esse. Verdade. Né? Eu vou puxar outro assunto aqui para vocês falarem, mas claro que vocês podem falar a qualquer momento o que vocês quiserem. Tem muito cliente hoje que o cara era locatário de carro, ele alugava carro para rodar de Uber, e hoje o cara tem frota de carro alugado através do consórcio. É né? verdade. Eu tenho vários clientes desses. Tenho. E agora a moda é o cara ter um monte de motos alugadas para os iFoods, para os entregadores, para o Moto Uber. Tem um cliente que tem 70 motos, bicho. É verdade. Porque a moto e o carro pagam a parcela do consórcio. Mais do que o aluguel do imóvel. É verdade. É verdade. Eu estava com um cliente, né? Ele fechou 3 cartas comigo. Ele disse assim, Eliana, uma deu certo. E agora eu vou fazer mais 3. Como foi que ele fez? Fez as cartas, ofertando só o lance embutido. O prazo fica aí, porque depois só quem eu for atender é que eu vou falar, né? Onde é que está a cereja do... Só as paredes confessa, é verdade. Mas aí ele fez da forma que eu instruí ele. E deu certo. E ele contemplou rapidinho e ele comprou o carro e ele colocou para alugar para um moço que estava precisando. Hoje está cheio de gente precisando de carro para alugar e está cheio de gente querendo comprar esses carros para colocar para esse povo dirigir, né? Para esse pessoal dirigir. Isso é importante. E motos, o quanto cresceu. Teve gente que ficou aí, depois da pandemia, desempregado e hoje tem uma oportunidade de trabalhar. Eu tenho um amigo que é meu cliente, ele sabe que eu estou falando dele aqui. Ele comprou 2 cartas e disse assim, Eliana, eu só tenho esse dinheiro aqui para investir por mês. Eu disse, acredite que vai dar certo, acredite, confie no meu trabalho. E ele confiou, ele conseguiu contemplar no sorteio uma e no lance outra. O lance embutido, quer dizer, ele só pagou parcelas e ele não teve que aportar dinheiro de lance. E ele foi, ele já está com 10 motos. E o pessoal bacana. trabalhando, e ele disse, eu quero mais, quer dizer, porque ele viu que ele não tinha mais que pagar aquelas parcelas dos consórcios, porque o pessoal que está com as motos e com os próprio carros... aluguel das motos paga as Exatamente, então ele parcelas. fica Pô, pagando bacana. só até contemplar. Com 15 dias de aluguel de uma moto, paga a parcela, o resto é teu. Então ele trabalha 15 dias para pagar a moto Isso. e 15 dias Porque para é ele. diferente do é isso. imóvel, o valor agregado é maior, mas o aluguel é menor. Perfeito. Na moto, o cara paga, sei lá, 300 reais por semana, bicho. Tem Isso. carro que o cara paga 2.500 por mês. Olha só, o cara com 2.500 por mês, ele consegue fazer um consórcio em 24, 30 meses. É Ele verdade. oferta o lance só da carta, ele contempla sem nada. Claro, ele precisa ter um cadastrozinho para Sim, poder sim. Tem que ter aprovar. um nome bem... Mas ele né, sai do aluguel, meu patrão, e daqui 24, 30 meses o carro é dele. Já é um bem a mais para ele. Entendeu? Então, assim, fica a dica. Vou só interromper aqui vocês, porque eu fui colocar meu carro na revisão e isso foi muito engraçado. E minha mãe precisou ir no médico, eu peguei um Uber. Eu falei, esse carro é seu? Ele disse, não, pago aluguel, pago caro, tô pagando aí R$3.400. Eu disse, quanto? Nossa, R$3.400 você paga. Aí eu falei para ele, você já pensou em ter seu carro? Ele disse, tá difícil, porque... Aí eu falei, olha, eu trabalho com consórcio, eu não tenho dinheiro para lance. Não estou falando dinheiro de lance. Estou falando você poder pagar uma parcela. Porque eu tenho como você... Ele não consegue pagar os 3.400, mas vai passar o normal, sem previsibilidade de receber. Isso. Eu tenho como colocar você num grupo em andamento
Que você consiga contemplar essa carta de crédito. Não vou dizer que você vai contemplar teu consórcio logo no primeiro, no segundo ou no terceiro mês. Mas eu te digo que, quando você estiver contemplado, você não vai mais ter o aluguel. Você vai ter uma parcela menor e trabalhando no que é seu. Porque o teu carro vai se pagar. Ele mesmo vai se pagar. Puxando esse gancho, Ricardinho, pro teu lado, mas assim, olha só. Eu acredito que 80%, sem ser dos empresários, tá? Certo. E sim dos caras que têm o sonho de ter seu caminhão, entende? Tem a manha, sabe como ganhar dinheiro, aonde agregar o caminhão. Tem o autônomo, né? Tem o empresário. Isso. Tem... Ele vai dizer o seguinte: cara, eu preciso é do caminhão, porque com o caminhão eu ganho dinheiro. Certo, e como é que você vai contemplar o caminhão com 10%, 15% de entrada? Você encontra o tempo todo esse cara, certo? É o que mais rola no mercado, é isso. Não, tem um 10%, tem um 20%. Mas aí, você sabe. E se eu disser pra ti que tem saída pra esse cara? Se ele procurar um cara estrategista, ele vai. Não é a saída, amanhã tá com caminhão? É não. Tem uma modalidade nova no mercado, só as paredes confesso. Quem quiser saber mais. Que o cara, em determinado momento, ele afunila o número de pessoas que estão concorrendo com ele no lance fixo. Tinham 49 pessoas ofertando o lance fixo no grupo que o meu cliente estava. O lance fixo de 25% para descontar da própria carta e tal. Sim. Quando o cara paga 6 parcelas consecutivas, essa cumbuca diminui. Só vai participar quem pagou as 6 em dias. E que vão ofertar os 25%. Que acontece E Cadinho, só 6 pessoas ofertaram o lance de 25%, o cara tirou na primeira. Porra. Foi. Se o cara faz várias É contas desse num jeito. grupo desse, cara, eu vendi essa ideia para um cliente meu aí, ele fez 10 de 200. Porque aqui em um ano eu vou contemplar pelo menos a metade. Exatamente. Então, assim, Vai sim, é a inteligência do vendedor encaixada com o arrojo do cliente, porque não tem mágica. Um exemplo, se eu já me deparei com essa situação desses mau caráter, eu já me deparei com a situação do cara dizer assim, ó, Monteiro, o vendedor prometeu a contemplação pro cara e disse, Monteiro, não posso deixar o cliente se levantar não da cadeira não, sem fazer o negócio. Pode sim. Por que você não pode? Se fosse da sua família, você não queria que ele fosse enganado. Exatamente. Aí a família dos outros, para sustentar a sua, não senhor, deixa o cidadão ir embora. Claro. Não existe, não é porque ele sentou aí que ele tá apto a fazer, não. Você vai dizer para ele como é que ele vai fazer. A verdade. Se ele quiser dizer, poxa, eu vou esperar, mas vai dar certo, Isso. beleza. De outra forma, meu irmão, você não vai ter caminhão. Ou então você vai ser enganado. Quantas e quantas pessoas a gente não pega naquela empresa lá, que todo mundo sabe qual é. Sim. Aí eu dei 20 mil de entrada, dei 30 mil de entrada, me prometeram a van, me prometeram o caminhão, não recebe nunca. Nada. Entendeu? Nada, né? Por quê? Porque era vantajoso. Exatamente. Entendeu? Ixi, aqui é que é bom. Aqui eu vou tirar, mas Isso. depois... Vai dar tudo errado. Olha, e esse sistema ele dá certo para motos, para carros, Muito bem. para caminhões, para máquinas agrícolas. Até para imóveis. Eu ouvi isso de uma cliente que fechou uma carta de crédito comigo. Eliana, grave bem. É o futuro do Brasil. Hoje, o que vocês veem de trator, aquelas retroescavadeiras, O agro, né? né? O agronegócio, ele está aí... Bombando, bombando, de vento em Você pouco. viajava muito para Bahia, você sabe que lá, nossa, Bahia. Passei muito tempo tá- rodando naquela região ali. Então, se muito vocês- forte, o agronegócio Isso. lá. É verdade. Vocês não região. acham que uma pessoa adquirindo várias máquinas agrícolas e agregando a uma empresa, ele não vai ter um bom rendimento? Com certeza. Até para ele Excelente. alugar. Hoje em dia as obras não param, as cidades crescem para cima. E os clientes não estão querendo comprar máquinas agrícolas financiadas. O que mais me admirou, que eu vou só concluir, foi que o gerente do banco da cliente disse: não faça nenhum tipo de financiamento, faça um consórcio. Só que ela viu um vídeo meu e ela disse assim, pediu para o esposo dela para me chamar no WhatsApp se eu quero fazer com aquela menina, porque aquela menina realmente me chamou a atenção, porque ela falou a verdade. E nós já procuramos umas 5 pessoas, você já falou com 5 vendedores, eu te incumbi de procurar uma pessoa e eu acabei encontrando. Então foi legal isso, eu me senti muito lisonjeada. Só cortando. Lembra Vamos daquela lá, situação do seu cliente lá do Cidade Alfa? O cara queria fazer um financiamento. Aliás, fez um financiamento pelo um banco aí e não sabia que o consórcio
Podia. Às vezes essa informação mesmo. não chegou no cara. Teve um crescimento exponencial, diga-se de passagem, depois que Pablo Marçal, Roberto Justus, essa amplitude das redes sociais, cara, o crescimento nos últimos 3 anos, né? Você viu que o crescimento de veículos pesados no consórcio cresceu 10%, 10,25%. Segundo a ABAC, Associação Brasileira das Administradoras de Consórcio. Isso de agosto de 2023 um ano. para 2024. Ou seja, cara, a diferença foi 10%. Quantos segmentos cresceram 10% no Brasil? Entendeu? É muito Nem forte. alimentação Provavelmente. cresceu 10%. Não dá tempo de nascer gente suficiente, não. Ou seja, pesado, tem que olhar diferente para isso. Para você ter uma ideia, e é muito significativo para o que você trabalha, e você conhece mais gente com esse perfil do que muita gente. Eu peguei um cliente que ele tem uma distribuidora de água mineral e outro que tem uma de gás de cozinha. Cada um deve ter uns 15 caminhões. Todos rodando, fazendo suas entregas e tal. Tudo. O que foi que eu sugeri a eles? Monteiro, a gente precisa de um dinheiro, cara, para poder investir numa nova frota e tal. E o outro era pagar uma conta que estava sufocando eles, né? O que foi que aconteceu? O que foi que eu fiz? Para um eu disse, olha, você não precisa vender seus caminhões para trocar a frota, não. A gente faz o consórcio, a oferta de lance, aliena teus próprios caminhões, não estão quitados. E eu posso fazer isso? Coisa mais natural do mundo. O cara nunca tinha ouvido falar. Aliena teus próprios caminhões, compra os outros, continua com os caminhões. Sim. O cara achou fantástico. Uma informação básica, que eu faço isso há 20 anos. Ou seja, a informação não chega nos caras. E nós somos o condutor dessa informação. Mas isso. E outra, o cara da água, Monteiro, no tempo da pandemia eu adquiri uma dívida, ficou muito apertado, está sacrificando muito meu orçamento, eu preciso ampliar. Se faltam 24 meses, eu preciso ampliar para 60. A gente fez o consórcio, ofertou os lances, claro, no estudo, nos grupos, para ter certeza da contemplação e tal. Ali nos próprios veículos do cara, eu diminuí os juros e aumentei o prazo para 60 meses. O cara respirou de novo, meu amigo. Com certeza. Já está investindo e tal. Então, assim, todos esses clientes que a gente conversa, quem tem dinheiro consegue fazer isso. Com certeza. Monteiro, vou começar do zero, vou partir do zero, é mais difícil. Mas o cara que já tem os bens, às vezes ele não tem a informação e ele tem crédito no banco. Se ele chegar no banco, o banco libera 5 milhões, 10 milhões para ele. Verdade. Entendeu? Mas se ele fizer isso através do consórcio, ele Mas a que economiza custo 50%. esses 5 milhões? A que custo? Exatamente. Né? Prazo curto, juros altos, não avalia o valor do bem dele pelo que vale. Sim. O consórcio é 100% do valor venal, taxa de administração, prazo longo. Então a turma está virando o holofote para esse lado. Exatamente. Cara. Entendeu? Eu pego 90% dos clientes que eu pego a respeito disso. Né? O cara dizendo, Monteiro, construção lá no Alphaville. E eu posso construir com consórcio? Sempre pôde. Só que a informação às vezes o cara não tem. Porque o corretor de imóveis, ele quer vender a obra para o cara. O único banco que faz aquisição mais construção, que é o terreno mais a construção, é a Caixa Econômica, que está fazendo muito pouco. Entendeu? Mas o corretor é mais fácil vender o imóvel para o cara. Não estou dizendo que é de um modo geral todos os corretores, pelo contrário, mas a grande maioria quer vender aqui, mesmo sabendo que através do consórcio o cara teria uma economia imensa. E olha só o benefício que ele pode trazer para o cliente. Se ele vender o consórcio para o cara construir em Alphaville, ele está trazendo uma economia de no mínimo 30%, 40% para o cara, que inclusive o cara pode encabeçar a ideia de comprar até 2. Isso. Né? E outra, no momento que o cara faz o negócio com ele pode ganhar a comissão no consórcio e ganhar a comissão na casa. Ele ganha 2 vezes. Duas vezes. Ou seja, e tudo dentro dos padrões, nada fora da curva, absolutamente natural. Eu fiz uma parceria com um cara de uma revenda aí, até hoje esse cara me indica carros. Aí eu perguntei quanto é que ele ganhava na venda de um carro, aí ele disse um percentual tal. Eu disse, cara, você vende muito carro aqui com carta de crédito? O cara, vixe, todo dia. Eu digo, tu deixa o cara e comprar esse consórcio no outro canto e vir comprar o carro contigo, porque tu não vende o consórcio e o carro. É, claro. O cara agora só faz isso. Entendeu? Mudou toda a história. Agora, claro, ele tem que produzir, porque o banco da marca precisa vender carro. Sim. Mas tem clientes que não vai aprovar o financiamento, ou que o cara não tem entrada suficiente, vende o consórcio para esse cara, uma hora ele volta. Hoje as grandes montadoras, vou dar um exemplo, eu acredito, se eu não estiver equivocado, Chevrolet e Fiat. Se eles pararem as atividades hoje, fecharem todas as revendas, durante não sei quantos anos ele tem estoque só do consórcio que eles já venderam por aí para se manter. Acredito. Olha o tanto. Ou seja,
São muitas vertentes, é muita coisa, né? Talvez se a gente gravasse aqui 10 horas de podcast, não dá tempo pra gente falar É muita coisa. sobre tudo. Então, assim, mas o papo é esse. As pessoas vão entender o que é que está acontecendo no mercado através do que a gente está falando aqui. Ó, só para você ter uma ideia. Eu peguei um cliente ontem. Esse exemplo aqui vai ser fantástico. Aí eu conversei com o cara, falei tudo, expliquei tudo. Era um consórcio menos conhecido, mas de total procedência. Qualquer consórcio que está no mercado hoje é regularizado pelo Banco Central. Qualquer consórcio que você fizer vai funcionar. Exatamente. Quem pode trazer a informação errada, negativa, é o vendedor. Exatamente. Resumindo a história. Não, Monteiro, vou fazer não, porque a turma aqui disse que esse consórcio aí... Disse que turma? Qual é a turma? A turma é o cara que quer vender o carro para ele. Você tá entendendo? Eu disse a turma, se tu atrasar uma parcela, a turma vai pagar por ti. Vai pagar por ti? Meu irmão, nada nesse consórcio aqui, o cara... né? Claro, meu irmão. Cara, qualquer que tu fizer o consórcio... XH2O vai funcionar, cara, contanto que você faça com um especialista, sabendo o que é que tá fazendo. Exatamente. Aí ele disse, Monteiro, mas se eu não contemplar, eu disse, meu irmão, tá aqui, ó. Não existe um documento que ateste isso. Eu tô te mostrando os últimos 3 resultados dos 3 últimos meses. Saiu tantos bens, com tantos percentual, é nisso aqui que tu tem que basear nesse. É isso aqui. Tu acha que quando eu vou fazer pra mim, eu faço como? É assim mesmo. Quando a gente faz pra gente, claro, a gente faz esse mesmo estudo. O estudo é como se a gente estivesse fazendo pra gente mesmo. Né? E às vezes o cara não existe um documento. Só que às vezes as vantagens, né, falsas que existem, que os caras oferecem, faz com que mude. A pessoa tá falando a verdade. Às vezes o cara da revenda tá querendo pegar uma oportunidade no carro dele mais barato, fica dificultando ter a economia. Um amigo meu me ligou, cara, vamos no consórcio comigo? Tem uma oportunidade lá, fui com ele lá no consórcio, né, com uma marca, determinada marca aqui. O vendedor mentiu do começo ao fim, cara. Qual era o gancho dele? Os carros tudo parado lá, ó, o seu carro aqui, ó, o seu carro aqui. Tá entendendo? Que aquele carro ali ia passar, geralmente o giro é muito grande nesses. Ricardinho já conheci na minha história, o vendedor que levava o cara dentro do apartamento. Aí. Vai dizer, tá aqui, o apartamento é esse aqui, não tinha apartamento nenhum. Não é, mas... Um cara desse ainda está no mercado? De jeito nenhum. Nós vivemos a era do relacionamento. Então quem fez isso no passado, quem trapaceou, hoje em dia está virando a agenda para um lado e para o outro e olhando aqui, não tem um cliente para dar uma indicação. Não tem. É a lei da semeadura. Né? Quantas vezes já aconteceu com você? Às vezes você está resolvendo um problema particular, o telefone toca. Todo dia eu recebo indicação diariamente. Monteiro, fulano me indicou. É isso aí, trabalho bem feito. A Liana sabe, às vezes eu disse, Liana, não sei nem quem é esse cara que tá falando. Porque assim, já faz tanto tempo que eu vendi pro cara, não é maldade, nem que eu deixo ninguém encostar. Muita gente, muitos contatos. Agora, dia 30 de setembro, fechei uma cota, não sabia quem era. Mas era uma indicação de um cliente meu que tinha feito o consórcio comigo há 10 anos. Pois é. Ele comprou o carro dele, Celiana, eu guardei o seu número. O que eu achei mais bonito foi ele dizer, eu mudei de número, eu consegui encontrar o seu Instagram, eu consegui o seu telefone. Porque tem muitas pessoas na minha cidade que vendem consórcio. Mas para mim, só você que me ajudou e que falou a verdade para mim. Sabe, aí é que tá a diferença. Morei em Petrolina, né? Você teve a oportunidade, foi lá em Petrolina. Até hoje os caras me ligam. Mas é isso, é relacionamento. Morei em Juazeiro do Norte, né? Na região do Cariri. Do mesmo os caras me ligam, eu tô precisando de uma ajuda. Isso é muito bom. Ó, gente, mas legal, o assunto tá melhor do que eu imaginava. Teve um caso de um cliente chamado Robério hoje, conversou comigo e tal, sobre... Aí ele dizia, não, cara, eu quero fazer um consórcio para construção. Beleza. Mas eu tenho que tirar tanto com tanto. Disse, olha, o primeiro passo não é esse. Eu corto logo as forças. Escute o que é que o padre vai dizer na missa e aí depois você... Eu posso conseguir um consórcio para tu contemplar com 10%, mas o prazo vai ficar curto. Esse consórcio pode te exigir fazer uma exigência que os outros não vão fazer. E aí? Como é que tu vai comprar? Não vai comprar. Ou seja, esse não é porque... A administradora dá, eu vou falar, Porto Seguro. Não estou sendo pejorativo. Me ligam o tempo todo, deu certo, mas você sabe como é o processo de construção lá na Porto? Não, eu vou lhe explicar. Você foi contemplado hoje, vamos dizer que com o lance que você tem, nós achamos um grupo e você contemplou. Beleza. Certo. A Porto vai dizer assim, olha,
Seu Forbélio, tá aqui os seus 500 mil, sua carta de crédito liberada. O senhor gasta 500 mil do seu bolso, constrói a casa, depois nós lhe reembolsamos. Nossa. Então, se você já tem os 500 mil, você vai fazer consórcio para quê? Verdade. Nos consórcios de banco, você tem que deixar um outro imóvel como garantia durante aquela obra. E tem consórcio que não precisa de nada disso. Tem consórcio que o dinheiro cai na conta do cliente. Então, não é só a contemplação. Você tem que entender o regulamento do processo para depois você fazer. Não é fundamental isso? Ah, com certeza. Já encontraram cliente assim? Já, claro. O que mais a gente encontra? É verdade. Outra coisa, muito importante. A maioria das administradoras entrega sorteio, lance livre e lance fixo. O lance fixo é um valor pré-determinado pela administradora e tal. Só que existem administradoras, que a Liana sabe muito bem, conduz muito bem isso, que entregam vários bens com lance fixo. E se você encontra um grupo que entrega muitos bens com lance fixo e com menos participantes, você aumenta potencialmente a chance do cara. Ah, com certeza. Quer falar alguma coisa sobre isso? Ó, se você vai fazer um consórcio, 99% das administradoras hoje de consórcio, que muitos clientes não sabem, contempla um cliente por lance fixo. Um cliente por sorteio, um cliente por lance fixo. E o restante da assembleia, o saldo que tiver naquele caixa daquele grupo, vai ser liberado por lance livre. Você imagine, você não tem um lance livre, você vai concorrer ao lance fixo, até podendo descontar da própria carta de crédito. Para imóvel, para caminhão, para carro, para moto. Qualquer modalidade, para qualquer bem que você queira comprar. E você concorrer, só que várias pessoas vão ser contempladas naquele mês. Será que não é melhor? É claro que é. Eu sei com essa administradora. Uma dica também que a Liana me deu legal, tem algumas administradoras que dá para você ver quantas pessoas estão ofertando. Vai. O lance fixo. Foi, ensinei para ele. Eu falei, Entendeu? olha, vem cá que aqui eu já tô... descobri quantas pessoas estão ofertando. Então, isso faça aquela matemática. Fundamental. Tu é doido, é um... Eu sei com quantos eu estou concorrendo. Isso aí, em alguns administradores a gente consegue ver. O cliente, ele A cria informação foi tão valiosa que até o nome da GT sumiu aí do... Volta, GT. Sem contar, gente, que hoje tem consórcio para tudo mesmo. Agora não é todo administrador e tal, evidentemente. Tudo o que você imaginar. Cadeira de hemodiálise, equipamento para o hospital. Tem médico que compra equipamentos de R$1 milhão, R$500 mil. Por que você não compra de forma compartilhada, né? Com dinheiro cooperado do consórcio? Cabeça de gado. Tudo que você imaginar tem consórcio. Procura um especialista. Móveis projetados. Tudo que montar uma academia. Um estúdio desse todo, uma câmera dessa deve custar 50, 60 mil reais. Eu posso montar um estúdio desse todo através de consórcio. Sim. Então, estética também está muito forte. Muito forte. Estética também. Muito e forte. hoje, olha, essa parte de academia, sabe? Todo mundo você pode montar uma academia toda com os equipamentos. Comprar todo o maquinário para estética. Clínicas de estética, todo mundo está querendo ficar novinho, mais bonito, mais legal, prótese né? dentária, todo mundo quer ter o seu sorriso os no jeito. implantes dentários, sabe? Meu amigo Monteiro fez um consórcio para a esposa dele. Na época foi um crédito de 10 mil para ela fazer uma cirurgia. Foi contemplado, fez a cirurgia. Eu tenho uma cliente que ela fez a mudança de sexo. Sim. Foi? Sim. E no eu consórcio? presenciei. No consórcio. Foi. Fez todo o trâmite, foi tudo bacana. Nós estamos chegando no final. Né, todo mundo. Oh. Mas, gente, eu vou pedir que o meu amigo Ricardinho e a minha irmã também se apresentem melhor. Né? A gente ainda não fez a devida apresentação. Ricardinho, vai lá, bote o seu crachá para fora aí. Currículo. Meu nome é Ricardo Nascimento, né? Para os íntimos, Ricardinho, né? Para os amigos. Sim. Mas pode chamar, pode ficar à vontade. Trabalho no segmento há mais de 20 anos. Comecei no consórcio. Fui vendedor de caminhão. Hoje eu sou representante. Represento 4 marcas, né? HC, São Pedro, né? Que é uma marca de carreta, furgões e carreta. HC é baú frigorífico. Helpicar, que é plataforma. E Maxel, que também é plataforma, mas é uma plataforma elevatória. E agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês. Foi Vai ser bacana. o primeiro de uma Nós série. é que agradecemos. Agradeço muito, bom. foi muito bacana. Com certeza. Muito obrigado. E parabéns. é só a ponta do iceberg, viu? Exatamente. É Ó, verdade. consórcio, segue essa dica. É verdade. Bem, o meu nome é Eliana Monteiro,
sou irmã desse monstro aqui do consórcio. E ele que me inspirou a entrar no consórcio, trabalhava em outro segmento aí há 15 anos atrás e me encontrei. Amo o que eu faço, ajudo as pessoas. O consórcio veio para ajudar as pessoas. Hoje eu sou uma especialista em todas as modalidades de consórcio. Eu consigo ajudar, eu consigo realizar os projetos dos meus clientes. E entrei nessa área também de investidores, os investimentos aí com vontade. E eu quero Sou fã na onda. Exatamente, sou fã na onda. E eu quero dizer que estou muito feliz em ter sido convidado. Obrigado, meu irmão, por essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Um bate-papo maravilhoso. E assim, eu tenho certeza que vai abrir muitas janelinhas aí para nossos clientes e novos clientes. Muito obrigada. Que bom. Obrigado. Muito Parabéns. obrigada Eu que mesmo. agradeço a presença Obrigada, de Ricardo. vocês. Obrigado. Gente, É isso. vai ter sempre esses cortes aí. Procura ver esse podcast por completo. Ele foi muito interativo. Na verdade, é um videocast que vai ser editado, mas é o primeiro de uma série. E a gente vai estar aqui sempre para estar passando essas informações de forma coerente. Procure sempre um profissional para fazer o negócio de forma consultiva. Forte abraço.